Conversando com Deus, capítulo 1, página 18. Os três são intercambiáveis, e um sempre leva ao outro, não importa em que ordem isso ocorre. Com essas orientações é possível determinar quais mensagens são minhas e quais vêm de outras fontes. A única dúvida que permanece é se as minhas mensagens serão ouvidas. Poucas são. Algumas porque parecem boas demais para serem verdade. Outras porque parecem difíceis demais de seguir. Muitas porque simplesmente são mal interpretadas. A maioria porque não é captada. Meu mensageiro mais poderoso é a experiência, e até mesmo isso vocês ignoram, especialmente isso. Seu mundo não estaria nas condições atuais se vocês apenas tivessem prestado atenção às suas experiências. O resultado de não prestarem atenção a elas é que continuam a repeti-las, porque o meu objetivo não deixará de ser atingido e minha vontade não será ignorada. Vocês entenderão a mensagem, cedo ou tarde. Porém, eu não os forçarei a isso, nunca, porque eu lhes dei o livre-arbítrio, o poder de decidir livremente, e nunca o tirarei de vocês. E então, continuarei a enviar-lhes a mesma mensagem, através dos milênios e a qualquer parte do universo em que estejam. Eu as enviarei continuamente até que as recebam, prestem atenção a elas e as considerem suas. Eu as enviarei em uma centena de formas, em milhares de momentos, durante bilhões de anos. Não poderão deixar de ouvi-las, se realmente prestarem atenção. Não poderão ignorá-las quando realmente a ouvirem. Dessa forma, nossa comunicação de fato começará, porque o passado vocês apenas falaram comigo, rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Agora posso responder-lhes até mesmo da forma como faço aqui. Como posso saber que essa comunicação é de Deus, que não é fruto da minha própria imaginação? Qual seria a diferença? Não percebe que eu poderia com a mesma facilidade usar a sua imaginação como qualquer outra coisa? Eu lhe darei a qualquer momento os pensamentos certos, as palavras ou os sentimentos que servem ao objetivo prestes a ser atingido, usando um meio ou vários. Você saberá que essas palavras são minhas porque, por sua própria conta, nunca falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Com quem Deus se comunica? Há pessoas e ocasiões especiais? Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais, apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas delas a responsabilidade de ouvir e ainda mais de captar, o que é outra coisa, a minha mensagem, permitindo-lhes aceitar a palavra de outras para tudo. Elas não têm de me ouvir porque concluíram que tais pessoas ouviram minhas opiniões sobre todos os assuntos e têm a elas para dar atenção. Mas ouvindo o que outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Esse é o principal motivo pelo qual poucos consideram as minhas mensagens em um nível pessoal. Se você reconhecer que as está recebendo diretamente, será responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e seguro aceitar a interpretação das pessoas, até mesmo das que viveram há 2000 anos, do que tentar interpretar a mensagem que você pode estar recebendo neste exato momento. Ainda assim, eu o convido a participar de uma nova forma de comunicação com Deus, uma comunicação bidirecional. Na verdade, foi você que me convidou, porque fui a você agora,
dessa forma, atendendo a um pedido seu. Por que algumas pessoas que veem em Cristo um exemplo parecem comunicar-se mais com o Senhor do que as outras? Porque desejam de fato ouvir, manter os canais de comunicações abertos, mesmo quando isso parece assustador, loucura ou totalmente errado. Deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado? Especialmente quando parece errado. Se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? Vá em frente e haja de acordo com tudo o que sabe, mas observe que vocês têm feito isso desde o início dos tempos e veja como o mundo está. É óbvio que você deixou passar alguma coisa, que há algo que não entende. O que você entende deve parecer-lhe certo, porque certo é o termo que você usa para designar aquilo com que concorda. Por essa razão, aquilo que você não entende parecerá em princípio errado. O único modo de evitar isso é perguntar-se: o que aconteceria se tudo o que eu achava errado na verdade estivesse certo? Todo grande cientista tem conhecimento desse fato. Quando o que um cientista faz não dá certo, ele parte de novas hipóteses e recomeça. Todas as grandes descobertas foram feitas a partir da hipótese de não estar certo. E é isso que é preciso aqui. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me a sua. Mas minha verdade sobre Deus vem de vós. Quem disse isso? Os outros, Que outros? líderes, pastores, rabinos, padres, livros, a Bíblia, pelo amor de Deus. Essas fontes não são competentes. Não? Não. Então quais são? Fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram seus mestres ou do que leu em seus livros, esqueça-se das palavras. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Há tantas coisas que eu quero dizer e perguntar, não sei por onde começar. Por exemplo, por que o Senhor não se revela? Se realmente existe um Deus e o Senhor é Ele, por que não se revela de um modo que todos nós possamos compreender? Eu tenho feito isso repetidamente e estou fazendo de novo agora. Não, quero dizer, através de um método de revelação incontestável. Como? Como aparecer agora diante de meus olhos. Estou fazendo isso Onde? em todos os lugares para onde olhar. Não, quero dizer de um modo incontestável, que nenhum homem poderia negar. E qual seria? Sob que forma gostaria que eu aparecesse? A forma que o Senhor realmente tem. Isso seria impossível, porque eu não tenho uma forma que vocês a conheçam. Poderia adotar uma forma que seriam capazes de conhecer, mas então todos presumiriam que o que viram é a única forma de Deus, não uma dentre muitas. As pessoas acreditam que eu sou como elas me veem, em vez de como não me veem. Mas eu sou o grande invisível, não aquilo em que me transformo em um determinado momento. Em certo sentido, eu sou aquilo que não sou, e é do não ser que eu venho e para onde sempre retorno. Porém, quando eu assumo uma determinada forma em que penso que as pessoas podem me reconhecer, elas me atribuem essa forma para todo ou sempre. E se eu aparecesse sob outra forma, para outras pessoas, as primeiras diriam que eu não apareci para as segundas.
porque a minha forma e minhas palavras não foram as mesmas. Então, como poderia ter sido eu? Portanto, o que importa não é o modo ou a forma como me revelo. Seja qual for o modo e a forma que eu assumir, não serão incontestáveis. Mas, se o Senhor fizesse algo que provasse sem dúvida alguma quem é, ainda existiriam aqueles que diriam que era o demônio, ou simplesmente a imaginação de alguém, ou que a causa era qualquer outra que não eu. Se eu me revelasse como Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra, e movesse montanhas para prová-lo, haveria aqueles que diriam: deve ter sido Satanás. E é assim que deve ser, porque Deus não revela a si próprio através da observação externa, mas através da experiência interna. Quando a experiência interna revela Deus, a observação externa não é necessária. Se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível. Portanto, se a revelação for pedida, não poderá ser obtida, porque o ato de pedir é uma afirmação de que ela não existe, de que nada de Deus está sendo revelado agora. Tal afirmação produz a experiência, porque o seu pensamento a respeito de algo é criativo, sua palavra é produtiva, e seu pensamento e sua palavra juntos produzem de modo muito eficaz a sua realidade. Por isso, a sua experiência será a de que Deus não está sendo agora revelado, porque se estivesse, você não pediria a Ele que se revelasse.